você tem muita dificuldade com a interpretação e compreensão de textos e geralmente não tira uma nota muito boa, hoje eu vou te ajudar te dando algumas dicas que podem aumentar muito a sua nota. Eu tenho certeza que se você aplicar essas dicas e começar a treinar a sua interpretação, a sua nota vai dobrar, triplicar e você não vai ficar mais errando questões de interpretação de texto. E preste atenção, apesar de a gente trabalhar nesse canal Língua Portuguesa, essas dicas de interpretação servem para qualquer matéria. Você simplesmente não vai mais ficar errando questões de interpretação. Então preste atenção em cada dica e não se esqueça de se inscrever para você ficar aí por dentro da nossa série de vídeos sobre interpretação e compreensão de textos. A primeira coisa que você precisa entender e que precisa ficar claro é que para você tirar uma nota boa em interpretação e compreensão de texto, para você se dar bem nesses tópicos, você precisa ter uma leitura boa. Como assim uma leitura boa? Habilidades de ler bem. E essa leitura não é simplesmente a leitura do texto base, é a leitura do enunciado e das questões principalmente. Sim, você precisa compreender o que o enunciado está dizendo para você conseguir interpretar bem e responder as questões corretamente. Existem estratégias que vão facilitar, que vão fazer com que você encontre as respostas muito mais rapidamente e você perca menos tempo na sua prova. Você chegue logo aos seus objetivos e encontre as respostas de maneira rápida. Então vamos lá que eu vou te passar agora os 5 passos, mas entendo que você vai precisar treinar aí a aplicação desses passos para você chegar na hora da sua prova e isso já está automático na hora de você resolver as questões. Afinal de contas, assim como outros conteúdos, a leitura, a interpretação e a compreensão de texto é um processo, então você precisa ir treinando esses passos para ficar fácil na hora de resolver as questões de uma prova séria. Antes de mais nada, eu já quero te dar uma dica bônus logo no início. É o ideal você fazer as questões menores primeiro. Faça as questões que são pequenininhas, tem textos pequenininhos primeiro, porque você precisa fazer o maior número de questões de maneira mais calma e menos cansado. E se você já pegar textos grandes ali para trabalhar logo no início, primeiro você não vai estar concentrado o suficiente e segundo que você vai se cansar muito rápido e vai estar faltando muito mais questões para você terminar a prova. Então faça primeiro as questões pequenas, porque assim você vai conseguir fazer um número maior de questões de maneira mais tranquila e menos cansado. Interpretar as questões do Enem perpassa 2 tópicos específicos. Interpretar o enunciado e as alternativas e depois interpretar o texto em si. E quando a gente chega a interpretar o enunciado, a gente já vai para a nossa dica número 1, que é leia primeiro o enunciado. Não chegue nas questões e já vai direto para o texto, você vai perder tempo. Leia o enunciado, porque a partir da leitura do enunciado você já vai saber o que procurar no texto. Você vai ler o enunciado e já vai para o texto sendo orientado. Eu preciso encontrar no texto estas informações. Ler o enunciado bem, compreender bem o enunciado, é entender o que o enunciado está te propondo, o que ele está querendo que você saiba, qual é a pergunta. Dentro do enunciado, a gente tem geralmente um tipo básico, tanto no Enem quanto em concursos. O enunciado é formado por uma afirmativa, que muitas vezes pode te confundir se você não prestar muita atenção, e depois da afirmativa a gente vem o comando, que é ali a parte mais importante. Então preste atenção nesse finalzinho, que é o comando da questão, aquele que vai te dizer o que você precisa saber, o que você precisa responder. Nesse tópico de compreender bem o enunciado, é fundamental que você grife ali no comando, que é o finalzinho do enunciado, as partes principais, os verbos principalmente. E aí a gente chega à nossa dica número 2. Grife os verbos do enunciado, principalmente os verbos principais, porque são eles que vão te dizer o que fazer, o que o enunciado pede de você. Além dos verbos principais, grife também as partes que estão relacionadas provavelmente ao tema do texto, que já estão ali te dizendo sobre o que é o texto que você vai ler posteriormente. Grifar os verbos e as palavras-chave vão te fazer economizar tempo para você não ter que toda hora voltar e ler o enunciado por completo.
Isso vai fazer com que você dê uma olhada rapidinho e já lembre o que é que o enunciado está pedindo de você. Agora que você já destrinchou o enunciado, já marcou as partes importantes, nós vamos para a dica número 3, que é ler rapidamente as alternativas. Não fica perdendo tempo lendo cada detalhe, porque afinal de contas você ainda não leu as partes importantes do texto. Leia para você ter uma visão geral de quais são as alternativas. Ler as alternativas vai ser útil para você filtrar ainda mais o que é que você vai procurar no texto. Quais são as partes importantes do texto para você eliminar alternativas. Depois que você fizer a leitura e destrinchar o enunciado e ler também as alternativas, agora a gente vai direto para o texto. Que agora você já está orientado, você já sabe o que é que você vai procurar no texto. Então você já vai direto ao assunto, você não vai perder tempo, ficar lendo o texto sem procurar nada. Então, se você marcou as palavras-chave, são essas palavras-chave que você vai procurar no texto. Às vezes você não vai encontrar a palavra exata, mas você vai encontrar um sinônimo, uma palavra que tenha um sentido similar. Esse trecho do texto é muito importante para que você consiga dar a resposta exata, a resposta adequada. E agora que você chegou na leitura do texto, que é a parte 2, a leitura do enunciado e das alternativas, parte 1, você chega agora na leitura do texto, que é a segunda parte, você já vai saber o que está procurando. E aí, dentro da leitura do texto, tem uma estratégia que é fundamental para que você consiga responder com muito mais tranquilidade as questões. Se você ainda não começou a estudar gêneros textuais, passe a estudar. Você precisa saber dos gêneros textuais. Por que eu preciso saber dos gêneros textuais para interpretar? Porque quando você sabe dos gêneros textuais, você já tem meio caminho andado. Por quê? Primeiro, a partir do gênero, você já sabe qual é a finalidade daquele tipo de texto. Se aquele texto ele é um texto que vai informar, que vai criticar, que vai defender uma ideia. Se é um texto que vai ali trabalhar com a sátira, ou se é um texto que vai ensinar. E são informações importantes na hora de você interpretar o texto. Quando você sabe sobre o gênero, você também sabe qual é a linguagem empregada naquele texto sem ler o texto. Então, se é uma notícia, você já sabe. A notícia, geralmente, o objetivo dela é informar e a linguagem é formal. A gente não vai encontrar ironia, o sentido é totalmente denotativo, a gente não vai encontrar metáforas, ironias, a gente não vai encontrar essas figuras de linguagem aqui. Então, isso aí, só de saber a linguagem, você já consegue eliminar alternativas lá na questão. Então, esses pontos de saber o gênero, eles já vão te ajudar aí a ter uma visão geral do texto e saber o que pode ser encontrado ali dentro e que jamais vai ter ali dentro daquele texto. Nós chegamos agora na nossa quarta dica, que é quando a gente já está na leitura do texto. Textos pequenos, leia inteiro, tá? Se ele é pequenininho, você pode ali rapidinho e ler o texto inteiro, para você ter uma visão geral. Agora, textos grandes, não leia o texto inteiro logo de início. Leia primeiro o título, o primeiro parágrafo e o último. Geralmente, o título, o primeiro parágrafo e o último já tem informações suficientes para você responder sua questão. Você só vai ler o texto na íntegra se essas informações não foram suficientes para você eliminar mais alternativas. Mas geralmente o título do texto, o primeiro parágrafo, já vai mostrando ali a tese, se for um texto de opinião, o que ele vai defender, e o final já tem o fechamento. Então essas informações aí geralmente são fundamentais para responder o questionário. E por fim, para você facilitar e andar rápido aí na sua interpretação e compreensão de textos, a nossa dica número 5, que é super importante, em textos com linguagem verbal e não verbal, ou seja, com linguagem mista, foque, preste atenção nas imagens, preste atenção nos desenhos, porque geralmente as respostas estão relacionadas às imagens. Por quê? Porque geralmente todo aluno lê o texto e não tá nem aí com a imagem. E aí tem uma pegadinha. A imagem é fundamental para você responder, porque a imagem também fala, ela também é leitura. Você precisa ler o que está acontecendo ali na cena. Por isso que você não pode ignorar as imagens.
Foque nas imagens, isso vai facilitar a visão do texto para você encontrar a resposta correta. Eu tenho certeza que essas dicas, se você colocá-las em prática, elas vão te ajudar a interpretar e conseguir notas muito maiores. Mas isso você precisa treinar, você precisa começar a fazer questões já nessa ordem, lendo o enunciado, lendo as alternativas, depois indo para o texto já orientado, começando a prestar atenção nas imagens, focando nisso porque é muito importante. Não se esqueça de se inscrever e dar o joinha para ficar por dentro de todos os nossos vídeos, porque a partir de agora a gente vai ter uma série só focada na interpretação e compreensão de textos. Um beijo para você e até a próxima aula!